Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje eu vou trazer um assunto interessante, bacana e muito pertinente. Por quê? Para você que está vindo para cá ou para qualquer lugar do Brasil em busca de alugar um imóvel, eu vou te passar algumas dicas, né, sobre contrato de locação. Por quê? Algumas pessoas me relataram uma coisa que está acontecendo aqui. Eu não vi, né? Eu não presenciei, mas eu vou dar algumas dicas, alguns toques para que, se caso isso ocorrer, você não caia. Que é o seguinte: você vem para cá, Caraguatatuba, você vem para alugar uma casa definitivamente, né? Para você vir, vai vir morar aqui. E aí você acha uma casa legal, bacana, que bonita, vai na imobiliária ou com o proprietário e lá tem um contrato. Você lê o contrato, bacana, aluga e de repente você alugou por 2 anos. E de repente o proprietário daqui 2, 3 meses fala para você: olha, eu preciso da casa. Aí você fala assim: poxa, mas eu aluguei por 2 anos, tá aqui no contrato. Mas eu preciso da casa porque eu vou alugar aqui para temporada e eu preciso dela. E aí o que acontece? O que vai acontecer? Pois bem, ele pode ou não pode fazer isso? Bom, é aí que eu vou te explicar se ele pode ou não pode. Vamos lá. O que acontece? Contrato nada mais é do que o acordo entre as partes, entre as pessoas, podendo ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou vice-versa, jurídica e física, física e jurídica. O que acontece? Num contrato tem que existir algumas coisas importantíssimas. Você tem que existir as pessoas, você tem que existir algo lícito, né? E que a lei autorize. São 3 coisas, princípios básicos de um contrato. As partes, as pessoas, um objeto lícito, né? E que a lei permita que você faça isso. Então, você tem que ter a vontade das pessoas ali em fechar um acordo, em combinar alguma coisa, né? Um objeto, e a lei tem que permitir um objeto lícito, né? Não pode ser nada ilícito. E que a lei permita. Então, quando você vai alugar uma casa, você tem as pessoas, né? Você tem o proprietário e o inquilino. Você tem o objeto, que é a casa, que é o objeto da negociação. E você tem algo que é, né, a vontade, e a lei, né? Você tem essas coisinhas. Se eu não estiver sendo bem claro, pessoal, me desculpa, porque faz um tempo já que eu me formei. Eu sou formado em Direito, não sou advogado, não prestei para a OAB, não tenho interesse em advogar, ainda, né? Não tenho, mas faz bastante tempo. Então, quando a gente não pratica, a gente não lê, a gente acaba esquecendo. Mas o que eu lembrar aqui, eu vou passar para vocês. Se tiver algum advogado e se eu falei alguma coisa errada, por favor, deixe nos comentários. E lembrando, curta, compartilha e se inscreva, ative o sininho. Porque aí, quando chegar um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. Eu falo sobre qualquer coisa aqui, tudo que acontece, a minha vida, como é viver aqui em Caraguá. Então, voltando lá. Então, você tem um contrato bonitinho. E aí, o importante que é você ler todas as cláusulas do contrato. Leia tudo. Não deixe passar nada. Porque ali você vai ver o que pode e o que não pode fazer. Porque o contrato além dessas coisas que eu falei anteriormente, vai estar lá escrito, né? De ponta a ponta, o que você pode e não pode fazer como inquilino, o que o proprietário pode e não pode fazer. Tem tudo isso, né? Não é nada escancarado de qualquer coisa. Não é. Então, para você não correr esse risco, você vai ler lá embaixo o tempo que você está alocando aquela residência, se é por 1 ano, 2 ou 3 anos, e se há quebra de contrato de ambas as partes. Se você alugou uma casa por 3 anos e você ficou 6 meses e sai, você tem que pagar uma multa. Tem uma multa. Você não paga a multa depois de 1 ano, acho que 1 ano e pouco, se eu não me engano. Aí você não paga a multa. E o proprietário também. Ele não pode chegar assim e pedir a casa quando ele quiser. Salvo algumas exceções que o Código Civil ele autoriza
o proprietário a solicitar a sua residência novamente. É por caso de uma necessidade de um familiar ou por doença, enfim, tem alguns requisitos que o proprietário ele pode estar solicitando a casa para você antes do término do contrato. Fora isso, fora essas especificações que o Código Civil descreve, ele não pode, né? Então, porque senão fica bagunçado o negócio. Então, para que contrato? Então, o contrato serve para isso, para garantir os seus direitos de ambas as partes, né? Os deveres de cada um. Então, fique atento sobre esse. Eu não vou dizer que é golpe, eu não sei o que é, mas é uma praxe que estão começando a praticar, né? Você aluga por 2 anos e no próprio contrato diz ali o seguinte, que não tem quebra de contrato. Então cada um pode pedir a casa a hora que quiser. Aí você fala, pô, é bacana, porque se eu alugo uma casa e me acontece alguma coisa, eu não vou pagar multa, tá? Mas e o outro lado? Se ele pedir a casa sem motivo nenhum, e aí você vai para onde depois? Vai para rua, enfim. Então tem que existir sim quebra de contrato, tem que existir tudo bonitinho, discriminado, cláusula por cláusula, porque tem que garantir os seus direitos, né? Imagina você que sai da sua cidade, de onde você nasceu. Eu vim de São Paulo, né, capital. Então você imagina uma pessoa que vem de um outro lugar e vem tentar a vida aqui, de repente ela se depara com uma situação dessa. É complicado, porque você teve um gasto para alugar, você teve o transtorno, sabe? Mudança, aquela coisa toda. Então você tem que ficar atento em relação a isso, porque é chato isso acontecer, é muito complicado. Então o vídeo é mais para te explicar em relação ao contrato, né? Para você ficar atento, ler tudo bonitinho, se tem quebra de contrato, se não tem, entendeu? Deixa aí nos comentários o que você achou, se você achou bacana, se você achou pertinente, porque isso é importante para nós, essa interação entre vocês e eu é legal, porque aí eu sei se vocês estão participando, se vocês estão gostando, se realmente tá sendo os vídeos tá sendo bem, não digo bem produzido porque é bem simples, né, o celular e eu, mas se o conteúdo tá sendo interessante. Então, pessoal, valeu, um beijão a todos.